Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar o TRX F11, um fundo imobiliário dos segmentos de imóveis comerciais. Aqui nós vamos pegar o apanhado geral dele para você dar aquela olhada e ver se vale a pena você colocar ele na sua carteira para poder dar uma diversificada dentro dos fundos imobiliários, beleza? Então vem comigo! Então vamos lá, família, vamos ver se o TRX F11 é um fundo imobiliário bom e se vale a pena investir nele. Ele faz parte do segmento de imóveis comerciais e qual o objetivo dele? Ele é um fundo de investimento imobiliário com foco na distribuição de renda e de dividendos aos seus cotistas através de uma gestão ativa que busca maximizar seu retorno por meio de aquisição, do desenvolvimento e da venda de imóveis locados preferencialmente para grandes empresas com contratos de longo prazo. Algumas informações básicas que a gente pode tirar dele aqui. A data de início do fundo foi dia 15 de 10 de 2019, então ele não é um fundo tão antigo, mas já está aí há 3 anos no mercado. Taxa de administração ele tem 1% ao ano sobre o valor de mercado, taxa de performance 20% sobre o excesso dos rendimentos distribuídos em relação ao IPCA mais 6% ao ano, e ele é direcionado ao público investidores em geral. Então nós investidores aqui tem prazo indeterminado. Hoje ele tem 5.641.522 cotas emitidas, número de cotistas 37.412, o seu valor patrimonial hoje está em 578.864.000 reais e ele possui área bruta locável, ou seja, a ABL total de 423 mil metros quadrados aproximadamente, e hoje ele tem 47 imóveis dentro da sua carteira. Então daqui a gente já pega uma visão que ele é muito bem diversificado, e aqui embaixo a gente vê que ele está distribuído em 12 estados. Ele então tem uma diversificação boa tanto em quantidade de ativos quanto em diversificação geográfica. Nesse slide já pegamos a visão de muita coisa do fundo imobiliário aqui. Aqui a gente vê que a cota dele hoje está sendo negociada a R$ 101,48. O preço sobre valor patrimonial 0,99, então ele está sendo negociado ali bem dentro do seu valor justo, um pouquinho só abaixo, tem uma boa liquidez média diária de 1,9 milhões. Hoje ele está pagando 8,3% de dividend yield e a sua valorização nos últimos 12 meses foi de 1,48% e no mês atual ele teve uma desvalorização de 0,14%. Então ele praticamente em quesito valorização das cotas, ele não entregou retorno para os seus cotistas, apenas dentro do dividend yield. Olhando seus resultados por segmento, eu achei interessante esse gráfico aqui, que eles trouxeram os resultados por cota. Olha que legal, você consegue entender o quanto que a sua cota gera de receita e gera de custos para o fundo imobiliário. Então, a receita de locação por cota foi de 95 centavos, então arrecadou 95 centavos por cota ali com dinheiro de aluguéis, 23 centavos com rendimento imobiliário, 0,01, ou seja, 1 centavo com receita financeira. Aí entraram as partes das despesas, olha que legal. Despesas operacionais por cota 15 centavos, despesas financeiras 31 centavos, reserva de lucro 1 centavo e aqui no final o quanto que foi distribuído por cota 72 centavos. Achei bem legal isso aqui da gestora fazer por cota, que a gente consegue entender melhor. E aqui embaixo o histórico de distribuição por cota desde lá de novembro de 2019 até setembro de 2021. Então ele conseguiu manter bem próximo aí dos seus 70 centavos praticamente o tempo todo. Teve 4 pontos aqui que distribuiu menos, mas consegue sim você já ter uma previsão dos seus dividendos futuros aí através dessa casa aí, pelo menos no próximo ano aí na casa dos 70 centavos, tá bom? Agora olhando a alocação dos recursos dele, 73,5% está alocado em imóvel, renda fixa 5,8% e 20,7% está alocada no TRX B11. E aqui do lado, perfil dos imóveis, porcentagens do ABL, área bruta locável. Então 12,86% está em logístico e 87,14% está em varejo. Segmento de atuação do inquilino, 3,82% está em alimentos,
45,37%, em varejo, atacadista 46,59%, casa e construção 4,23%. Então, boa parte dos seus inquilinos estão dentro do setor atacadista e varejo. A diversificação da receita de aluguel por inquilino, 46,59% vem do Açaí, Pão de Açúcar 29,74%, Extra 12,54%, Sodimac 4,23%, Camil 3,82% e Big 3,09%. A gente vê que boa parte da receita de aluguel vem de grandes empresas, grandes marcas. Então, teoricamente, uma carteira muito boa desse fundo imobiliário. Vencimento dos contratos de locação aqui embaixo, olha só, boa parte dos vencimentos estão lá para cima do 2030, tem 69,85% do vencimento dos contratos em 2035, então são contratos de longuíssimos prazos. E aqui do lado a diversificação da receita por estado, então está distribuído em vários estados brasileiros, muito bem diversificado esse fundo imobiliário geograficamente e diversificado em quantidade de ativos, e esses ativos são de grandes empresas robustas. Entrando na parte gráfica dele aqui agora, pegando o gráfico que eu gosto de estudar, comparando com o Ibovespa, linha laranja, e com o IFIX. Com o IFIX a gente já viu que ele ganha no slide anterior, e o Ibovespa aqui, então ele está mais ou menos igual ao Ibovespa. No atual momento o Ibovespa teve essa grande queda aqui em setembro e ele se manteve pelo menos ali estável. Então a gente teve menos dores de cabeça, o coração doeu menos ali um pouquinho com ele nessas quedas que estão tendo no atual momento. Que ele está lá desde março, ó, estável. A sua cota não valorizou nada, mas também não desvalorizou. E olhando o gráfico dele semanal, que agora para a gente tentar enxergar algum padrão, alguma tendência aqui que a gente gosta de fazer. Então, para mim, desde a queda de março de 2020, ele se recuperou e entrou nessa tendênciazinha aqui morna de alta e está nela no atual momento. E aí entrou basicamente em março de 2021 numa consolidação aqui. Normalmente, quando pega uma tendência de alta e aí ele para respirar dessa forma aqui, igual ele está respirando, está aqui andando de lado, isso gera uma indecisão do mercado, mas quando está lá no topo e fica andando de lado, normalmente isso é um viés altista. Então, provavelmente, quando o mercado sair dessa indecisão, ele vai continuar essa alta aqui. É isso que normalmente os padrões de consolidação, quando vem depois de uma alta, falam que acontece. Então, vamos esperar para ver. E aqui embaixo, eu acho que realmente pode acontecer isso, porque tem um indicador aqui que está mostrando que pode sim acontecer. O que seria o MACD? O MACD aqui está mostrando azul por baixo da laranja. Isso aqui sinalizou lá em março de 2021, talvez uma tendência de baixa. Então veio março de 2021, realmente ele entrou nessa tendênciazinha de baixa aqui e se consolidou. Então veio descendo e agora ele está bem aqui embaixo nos extremos. Já juntou as duas médias ali e agora provavelmente a azul passando por cima da laranja vai sinalizar essa tendência de alta que eu estou falando. Os compradores e os vendedores vão sair dessa indecisão e aí compradores vão prevalecer no ativo. E aqui do lado o índice de força relativa está ali andando nos 50% ali, tem alguns meses ali andando próximo ali, então está bem dividido. A força está equilibrada de comprador e de vendedor nesse fundo imobiliário. Quando a força fica equilibrada, gera essa decisão, normalmente o gráfico realmente fica andando de lado. Então agora é aguardar, é esperar. Se você gosta desse fundo imobiliário, talvez continuar os seus aportes. Não é uma recomendação nem de compra nem de venda, mas normalmente em momentos de consolidação, momentos de queda, são momentos para a gente melhorar os nossos aportes nos nossos ativos. Olhando agora o gráfico diário dele, olha só, em julho de 2021, quando teve a queda de todos os fundos imobiliários, taxação de dividendos, provável taxação que agora a gente está vendo que o relator não vai aceitar de jeito nenhum essa taxação dos dividendos, então provavelmente nós não vamos ser taxados, que maravilha. Agora só que a gente tem que esperar até o fim, né? Vamos ver o que vai acontecer. Só depois que tiver assinada a lei ali, a reforma tributária, que nós vamos acreditar. Mas aqui, ó, média móvel 17 períodos cruzou para baixo de 72 períodos em julho. Então sinalizou a tendência de baixa para ele aqui e depois ele recuperou e está aqui, ó, vindo morno aqui, andando de lado por baixo aqui da média móvel de 72 períodos e ó, acabou de cruzar aqui em outubro agora a 17 períodos para cima de 72 períodos. Isso aqui
é um sinal na análise técnica, na análise gráfica de reversão de tendência. Então agora a gente tem que aguardar. Ele cruzou, corrigiu, vem no suporte aqui agora, que a média móvel de 72 virou um suporte para ele, e vamos esperar agora para ver o que vai acontecer agora, que já vem mais um assunto agora de quebrar o teto aí do governo, quebrar o teto lá do fiscal, e aí tudo despencou em 2 dias aí. Agora a gente tem que aguardar para ver. Mas ele está nessa tendênciazinha, parece que bem morna, quase zerada aqui de alta nesse curto prazo aqui. Então é um fundo imobiliário que não está mostrando muitos padrões bem definidos na sua análise gráfica. E aqui embaixo o MACD também a gente vê que ele vem se recuperando mornamente aqui, já passou para os positivos, azul por cima da laranja, beleza. Índice de força relativa também veio ganhando força aqui, a compradora, veio ganhando força compradora, chegou a passar dos 50% e está aqui nos 50% de novo. Então está na indecisão. Esse fundo imobiliário na análise gráfica, o que eu tenho para falar? Indecisão geral, comprador e vendedor não sabe o que faz, mas a indecisão pelo menos está lá em cima, na recuperação dele. Então quando está lá em cima, essa indecisão, quando sai dela, é um viés altista normalmente. Agora falando da análise fundamentalista dele, o que eu acho? Preço sobre valor patrimonial, beleza. Liquidez média diária, beleza. Diversificação dos ativos desse fundo imobiliário, perfeito. E ainda é uma diversificação geográfica muito boa e é uma diversificação de ativos muito boa. E além disso, os seus inquilinos são grandes empresas consolidadas no mercado, muito bom. Dividendos dele está ali na casa do 8%, é um bom dividendo. Claro que os fundos imobiliários de papéis estão pagando dividendos muito maiores, mas você tem que diversificar a sua carteira e olhar outros fundos de tijolos também, de logística, fundos de lajes corporativas, para fazer uma boa diversificação e diminuir seu risco de carteira, beleza? Eu acho sim que, olhando esses parâmetros, o TRX F11 passaria no meu filtro ali de análise para poder investir. Então fica a seu critério para ver se ele passa no seu filtro aí de filosofias de investimento, beleza? Então é isso, gostou desse vídeo, meu amigo, minha amiga? Dá uma curtida, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações, vem fazer parte da família, vamos junto aí ganhar os din-din, buscar nossa liberdade financeira, beleza? Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau!